Bom dia a todos, bom dia a todas. Agradeço a presença de cada um aqui, em especial da banca examinadora. Essa é a minha defesa de dissertação, de mestrado, cujo tema é o Teorema de Poincare-Bendix em variedades compactas, bidimensionais e sem borda. Esse trabalho foi orientado pelo professor Dr. Luciano Donato Costa. E o objetivo desse trabalho é demonstrar e dar algumas aplicações do Teorema de Schwarz, que é uma extensão do Teorema de Poincare-Bendix no plano. Alguns resultados iniciais que nós demos na dissertação são sobre equações diferenciais, são os teoremas de existência e unicidade de problemas de valor inicial, o intervalo maximal de soluções e a continuidade e diferenciabilidade em relação às condições iniciais de problemas de valor inicial. Uma das definições mais importantes é a definição de fluxo. Dado H o espaço métrico, o fluxo sobre H é uma tripla H, R e gama, onde gama é uma função contínua que vai de R cartesiano H em H, tal que a gama de zero x é igual a x para todo x existente em H, e gama de t, gama de ux é igual a gama de t mais ux para qualquer tu em R e x existente em H. Dado um aberto em Rn e um campo definido de esse aberto delta de classe CK, a gente considera a equação diferencial dada pelo esse campo vetorial, que é x' igual a x de x. Uma equação diferencial como essa é dita autônoma, porque o campo x independe da variável t temporal. E uma das afirmações que a gente faz é que quando as soluções dessa equação diferencial estão definidas para todo t real, então essas soluções definem um fluxo. Considerando que essa equação diferencial com condição inicial x é igual a p define um fluxo, a gente define o conjunto ômega limite de um ponto por ômega limite de um ponto p é igual os pontos q no domínio delta, tal que existe uma sequência de pontos Tn, tal que Tn tende a infinito, e se eu aplico φ de Tnp, esse φ tende a Q quando n tende a infinito. Intuitivamente é onde as órbitas morrem, Você faz de alguma maneira o t tendendo ao infinito, com uma sequência de pontos, e então a φ, que é a órbita, a solução passando por P, tende a Q quando n tende a infinito. E analogamente a gente define o alfa limite sendo os pontos Q no delta, tal que existe uma sequência de pontos Tn, que Tn tende a para menos infinito. Quando eu aplico Tn na solução e faço n tender a infinito, a solução tende a Q. Ou seja, seriam onde os pontos onde a trajetória nasce. Essa é a definição de ômega e alfa limite. E, por exemplo, se eu pego um campo vetorial de R2 e R2, que é dado por x de xy igual a lambda x mid de y, tal que o lambda e o mi diferentes de zero, então se o lambda e o mi são maiores que zero, a gente tem esse retrato de fase. E se o ponto P é a origem, então o alfa limite é igual ao ômega limite, que é igual a P. Porque o P é um ponto singular, então a órbita passando por P é uma órbita constante. Então, para qualquer t tendendo a mais ou menos infinito, o t tendendo a mais ou menos infinito, ele continua no mesmo ponto. Então, o ômega e o alfa limite são iguais ao ponto, que é a origem. E se o P é diferente da origem, então o alfa limite, onde as órbitas nascem, é a origem. Porque toda órbita, quando você faz tendendo a menos infinito, ela tende à origem. E o ômega limite é vazio, porque para qualquer sequência de pontos que você aplica a trajetória passando pelo ponto P, ela diverge, não converge a ponto nenhum. Agora, um outro exemplo é se o lambda é menor que zero e o mi é maior que zero. A gente tem então definido uma cela, como retrato de fase, e se o ponto P é a origem, novamente é um ponto singular, então o ômega limite e o alfa limite é igual ao próprio ponto P. Se o P está no eixo horizontal menos a origem, então o ômega P é a origem e o alfa
limite de P é vazio. Porque quando tende a mais infinito, as órbitas que passam pelo ponto do eixo horizontal tendem a origem. E quando tende a menos infinito, né, ela não converge a lugar nenhum por nenhuma sequência. Se o P está no eixo vertical menos a origem, então o alfa P é igual à origem e o ômega P é vazio. E se o P não está nem no eixo horizontal nem no vertical, então o ômega P e o alfa P é vazio, porque eles não têm nenhum lugar nenhum com nenhuma sequência. Uma observação que a gente faz é que se o P é um ponto singular do campo X, então o ômega P é igual ao alfa P, que é igual ao próprio ponto P. Que é a questão da órbita ser uma órbita constante, né? Então qualquer sequência de pontos linear mais ou menos infinito continua no mesmo ponto, tende para esse mesmo ponto. E além disso, se P é um ponto regular, então a órbita passando por P é gama P, e eu pego um ponto nessa órbita, o Q na órbita, né? Então o ômega Q é igual ao ômega P, ou seja, o ômega limite de qualquer ponto de uma órbita é sempre igual ao ômega limite de qualquer outro ponto da órbita, ou seja, o ômega limite é invariante por órbitas, né, digamos assim. Então a gente define, em vez de ser o ômega limite de um ponto, a gente define o ômega limite de uma órbita, que é o ômega limite de qualquer ponto da órbita. E analogamente, o alfa limite de uma órbita é o conjunto alfa limite de um ponto da órbita para qualquer ponto da órbita. Então, o teorema de Poincare-Bendis, que está enunciado no seguinte, diz que se eu tenho o φ de t, P, que é uma curva integral do campo X, definida pelo equação diferencial x' de x de x. Se esse φ de t está definido para todo t maior que zero, e o x é um campo CR, e se a gente admitir que a semi-órbita positiva está contida no compacto, e se o x tem um número finito de singularidades, então acontece uma das seguintes possibilidades. Se o conjunto ômega P contém somente pontos regulares, então ômega P é uma órbita periódica. Se o conjunto ômega P possui pontos regulares e singulares, então o conjunto ômega P consiste de um conjunto de órbitas, né, que tendem a um desses pontos singulares, quando t tende a mais ou menos infinito. E se o ômega P somente possui pontos singulares, então o ômega P é um ponto singular. Esse teorema ele classifica os conjuntos limite de um campo vetorial, né, no plano, dado que esse campo vetorial tem algumas propriedades, semi-órbita positiva contida no compacto, ele tem número finito de singularidades, então a gente consegue classificar como se comporta os conjuntos limites da órbita, né? Então nós temos essas três possibilidades. O primeiro caso é dado quando, por exemplo, se a órbita for uma órbita periódica, então o ômega limite dela é ela mesma, né? Então esse é o primeiro caso, só tem pontos regulares no ômega limite. O segundo caso é uma órbita, né? Ela vai tendendo a um conjunto de órbitas que tendem a pontos singulares, né? Quando t tende a mais ou menos infinito. E o terceiro caso, como está dado pelo exemplo, é uma órbita que vai tendendo a um único ponto singular, que esse é o ômega limite. Agora, bom, a gente viu o teorema de Poincare-Bendis, né, no plano, e vamos dar uma introdução, falar um pouco sobre variedade, né? Bom, definidos numa carta local um sistema de coordenadas no espaço topológico M com o par U-φ, onde o U é um aberto de M e o φ de U Rm é um homeomorfismo de U sobre o aberto φ de U de Rm. Um atlas de dimensão M classe R sobre M é uma coleção de cartas locais cujos domínios cobrem M, tal que o 1, φ1 o 1 φ1 e o 2 φ2 são duas cartas do atlas, e o 1, interseção do 2 é diferente vazio, então essa composta de φ2 composta com φ1 menos 1 é um diffeomorfismo de classe R entre aberto e Rm. E aí nesse caso a gente diz que φ1 e φ2 são compatíveis.
esses diffeomorfismos, que são compostos de φ2 compostos por φ-1, como assim, são chamados de mudanças coordenadas. Então, um atlas é um conjunto, uma coleção de cartas locais, que essas cartas locais cobrem todo o espaço topológico M, e que a mudança de coordenadas, né, essa composta de φ2 com φ1-1, define um diffeomorfismo, quando o 1 e a interseção o 2 é diferente de vazio. Um atlas é dito maximal se contém todas as cartas que são compatíveis. Ou seja, se eu pego um atlas e aí eu tenho que as cartas são compatíveis. Se eu reúno todas as cartas possíveis que são compatíveis, ele é dito um atlas maximal sobre M. Uma variedade, dimensão M, classe R, é um espaço topológico Hausdorff com base numerável, munido de estrutura diferenciável M, ou seja, tem um atlas maximal. Então, uma variedade de dimensão M e classe R é um espaço topológico Hausdorff, né, com base numerável de Abert, né, que ele possui um atlas maximal, certo? Então, essa é a definição de variedade. E, bom, fixado um x em M, a gente considera o conjunto CXM de todas as curvas alfa, né, que vão de menos epsilon a epsilon em M, tal que o alfa de 0 é x e o alfa é diferenciável em 0. Nesse conjunto CXM, a gente induz uma relação de equivalência, que duas curvas, alfa e beta, são equivalentes se somente se, pegando na carta local o φ tal que o x está contido no U, a gente tem que a derivada da composta de φ com alfa aplicada em T0 é igual à derivada da composta de φ com beta aplicada em T0. Ou seja, duas curvas elas são equivalentes nesse conjunto, se somente se a derivada da composta com uma carta local é igual para as duas, certo? O quociente de CXM, pela essa relação de equivalência, é chamado de espaço tangente a M em X, é denotado por TXM. Esse espaço TXM ele tem estrutura natural de espaço vetorial real, e a gente também define o fibrado tangente como sendo TM, que são os pontos de coordenada P e VP, onde P está em M e VP está em TPM. Ou seja, eu atrelo a cada ponto P, o TPM são coordenadas P e VP, tal que P está em M e VP está em TPM. Então, digamos que seriam vetores, né, na variedade, digamos assim. Um campo vetorial de classe K em M é uma aplicação que vai de M, aplicação X que vai de M em TM, de classe CK. E tal que, se eu pego a projeção da primeira coordenada de X, ela é a identidade. Ou seja, o X ele aplica para cada ponto P em M um vetor XP que está em TPM. Então ele pega um ponto P e atrela um vetor em TPM, no espaço tangente a M em P. Bom, uma curva integral de X, existente nos campos vetoriais de classe CK, em M, passando por um ponto P, é uma aplicação gama, que vai de um intervalo da reta em M, de classe C1, tal que gama de 0 é igual a P, certo? Porque essa é a noção dela passando por P, e a derivada de gama em T é igual a X de gama de T. Ou seja, é a propriedade de ser uma solução, digamos, da equação diferencial x' igual a x de x, né? Isso tem que valer para todo o texto antes de ir, certo? Numa carta local, se eu pegar uma carta local, φ de U contido em M, né? O campo vetorial x ele é representado por um campo vetorial φ asterisco x, que é dado por φ asterisco x de P igual a derivada de φ aplicada a φ menos 1 de P vezes x de φ menos 1 de P. A gente diz que φ asterisco x é a expressão de x na carta local φ. Essa expressão local digamos, se eu pego um aberto, esse aberto é homeomorfo a um aberto de Rn. Então é como se eu transportasse o campo vetorial x
que está na variedade para um aberto de Rn, ou seja, eu transporto o campo vetorial da variedade, do espaço tangente, espaço fibrado, para vetores de Rn, certo? Do aberto de Rn, né? E, bom, a gente tem a seguinte proposição quanto a esse transporte da uma localidade, né, do campo vetorial em M para o campo vetorial em Rm, um aberto de Rm. Seja γ uma aplicação de classe C1. Então, γ é uma curva integral de x, se somente se φ de γ, φ composta com γ, for uma curva integral de γ asterisco x. Ou seja, γ é uma curva integral de x, e somente se é composta de φ com γ, que é a carta local, é uma curva integral do campo vetorial φ asterisco x, da expressão de x na carta local φ. E com isso a gente ganha, digamos, o teorema de existência e unicidade para a variedade, né? Que diz que se x é um campo vetorial na variedade M e P é um ponto de M, então existe uma única curva integral de x passando por P. Claro, esse x tem que ser pelo menos diferenciável, né? Então, se a gente tem um campo vetorial de classe CK em M e um ponto P, então existe uma única curva integral de x passando por P. O primeiro exemplo de variedade que nós vamos dar é a esfera bidimensional, que é dada pelos pontos do espaço R3, tais que a norma é igual a 1. Essa é uma variedade bidimensional de classe C infinito, como vocês podem ver na figura. E um fato importante envolvendo um campo vetorial, digamos em R3 de classe C1, e é que se para a solução desse campo vetorial está contida toda na esfera, passando por um ponto da esfera, né, é necessário o suficiente que x aplicado ao ponto da esfera esteja no espaço tangente da esfera no ponto P. Ou seja, se para todo ponto P da esfera xp está contido na esfera, no espaço tangente da esfera no ponto, então a solução desse campo vetorial, passando pelo ponto P qualquer da esfera, está toda contida na esfera. O teorema de Poincare-Bendisson na esfera é um análogo do teorema de Poincare-Bendisson no plano. E diz o seguinte: se x é um campo vetorial de classe C1 em R3, tal que se P é um ponto da esfera, então a solução passando por P pertence toda ela à esfera, e se x tem um número finito de singularidades, então o conjunto ômega limite de uma órbita passando por P tem a seguinte alternativa, ou seja, vamos dar uma classificação para o conjunto ômega limite. Se o ômega limite de P contém somente pontos regulares, então o ômega limite de P é uma órbita periódica. Mesmo caso do inicial, né? Se o ômega limite de P contém somente pontos regulares e singulares, então o ômega limite de P consiste num conjunto de órbitas que tendem a um desses pontos regulares quando o T tende a mais ou menos infinito. E se o ômega P possui somente pontos singulares, então o ômega P é um ponto singular. Então temos três alternativas novamente, né? Ser uma órbita periódica, ser um conjunto de órbitas que tendem a pontos singulares, quando o T tende a mais ou menos infinito, e ser um único ponto singular para o conjunto ômega limite. Um exemplo é dado por esse campo, que vai de R3 a R3. Se x é dado por x de xyz é igual a menos yx. Se w é um ponto da esfera, então a solução de x passando por w está totalmente contida na esfera, por aquela noção de que para esse ponto w na esfera, o campo pertence ao espaço tangente à esfera nesse ponto. As órbitas são dadas como na figura, que são, digamos, meridianos tópicos, né, da esfera, e onde elas são periódicas, né, só apenas no polo norte e no polo sul que são pontos singulares. Então, ou seja, as nossas ômega limite, do nosso ômega limite aí são órbitas periódicas, né, ou são pontos singulares.
Agora, o segundo exemplo de variedade, bom, até aqui agora nós vimos que o teorema de Poincare-Bendisson no plano, depois estendemos a esfera, digamos quase totalmente análogo, e agora vamos ver o que acontece no toro. Bom, o toro é uma variedade bidimensional compacta que é dada pela rotação de uma circunferência no plano x, y do R3, rotacionada ao redor do eixo Z. A equação pode ser dada por isso, são os pontos x, y, z, tal que eles satisfazem essa equação. E uma outra forma de obter o toro é quando a gente faz o plano, pega o quadrado unitário, 0, 1, 0, 1, e identifica as arestas opostas. As arestas verticais se identificam e as arestas horizontais se identificam. Bom, essa variedade também é diffeomorfa ao plano R2, quocientado pela relação de equivalência que identifica dois pontos x, y em R2, se somente se x menos y tem coordenadas inteiras. Então é como se eu pegasse, fizesse um reticulado e identificasse cada ponto que cada quadrado é identificado com um quadrado unitário, digamos assim. Agora um problema no toro é dado por esse campo constante, x de xy igual a 1 lambda, onde o lambda é um número real qualquer, e com condição inicial x0, y0. Esse é um problema bem definido no toro, que ele é invariante por transformações, e a solução de φ é φt igual a 1 lambda t mais x0, y0. Ou seja, são retas verticais paralelas, retas verticais, né, passando igual temos ali na figura, com inclinação do vetor 1 lambda. Uma proposição que a gente tira, um resultado que a gente tira desse campo é que se o lambda for irracional, então a órbita gerada por essa equação diferencial é densa no toro. Ou seja, bom, se eu pego um lambda e ele é irracional, então a gente sabe que a órbita que é gerada por essa solução, equação diferencial, é densa no toro. Ou seja, o conjunto ômega limite desse problema, dessa solução, é todo o toro. Então, a gente tem um caso distinto do que acontecia nos casos anteriores. Bom, e isso nos faz ver que uma extensão análoga aos casos do plano da esfera vai ser impossível. Então, a gente tem que recorrer a outra reformulação desse teorema, né? No caso, se nós quiséssemos classificar os conjuntos limites em variedades bidimensionais compactas. Então, vamos buscar essa reformulação, e para isso a gente precisa de algumas ferramentas, né? E uma dessas ferramentas é o recobrimento duplo orientado. Bom, vamos definir o que é o recobrimento duplo orientado. Seja M2 variedades compactas, bidimensionais, com ou sem borda. Então, o recobrimento duplo orientado é uma aplicação π que vai de M2 em M, de classe R, que tem as seguintes propriedades. A primeira propriedade: M2 é uma variedade orientada e M é uma variedade não orientada. Π é o diffeomorfismo local, e para cada P em M, a gente tem que a inversa, π menos 1 de P, contém exatamente dois pontos. Um teorema muito importante que a gente vai usar é que toda variedade conexa, M não orientável, de classe CK, possui um recobrimento duplo orientado de classe CK. E além disso, a variedade que recobre M, que é M2, ela é conexa. Um exemplo de recobrimento duplo orientado é dado pela esfera que recobre o plano projetivo. O plano projetivo é definido como o espaço quociente da esfera pela relação de equivalência que relaciona dois pontos se eles são antipoidais, ou seja, x e y são equivalentes se x é igual a menos y. Então, a projeção canônica da esfera no plano projetivo é o recobrimento duplo orientado do plano projetivo. A gente define, dado o recobrimento duplo orientado de uma variedade não orientável, a gente define o levantamento e também pegamos um campo vetorial nessa variedade não orientável, né,
a gente define o levantamento do campo X, sendo o π asterisco x, sendo esse campo vetorial aí, π asterisco x de p, é igual a derivada de π aplicada a p menos 1, vezes x de π, p, para qualquer p na variedade orientável. Ou seja, o levantamento pega um campo vetorial da variedade não orientável e leva até um campo vetorial na variedade orientável. Bom, tem algumas propriedades sobre o levantamento. Uma delas é que, para cada curva integral do campo vetorial na variedade orientável, a gente tem também uma curva integral na variedade não orientável. Então, seja π, um recobrimento duplo orientado, e o π estrela x, o levantamento de um campo x na variedade não orientável. Aí a gente pega gama til, uma trajetória do levantamento, e gama igual a π de gama til. Seria a projeção da curva integral de gama til. A trajetória correspondente de x, né? Porque a gente tem essa trajetória na variedade não orientável e ela leva a uma trajetória na variedade não orientável, que é a gama. Então a gente tem as seguintes afirmativas sobre essas duas curvas integrais, que é gama e gama til. Gama é um ponto singular, se somente se gama til é um ponto singular. Gama é uma trajetória injetiva, se somente se gama til é uma trajetória injetiva. E gama é uma trajetória periódica, se somente se gama til é uma trajetória periódica. E nessas mesmas condições, a gente tem que o π do ômega gama til, da trajetória gama til, é igual ao ômega de gama. Ou seja, a projeção π, né? O π leva o ômega limite de gama til no ômega limite de gama, né? Agora a gente pode já começar a dar umas definições para demonstrar o teorema de Schwarz. Seja M uma variedade bidimensional compacta e φ um fluxo, que vai de R em M, né? E façamos o φ de t como se a gente fixasse a variável t. Então, um conjunto M contido na variedade disse minimal para φ, por fluxo φ, se M é diferente de vazio, compacto e invariante por φ. Invariante por φ no sentido que se eu aplicar φ de t em M é igual a M. E além disso, M não contém subconjuntos próprios com essa propriedade, ou seja, é minimal quanto a essas propriedades. Ou seja, um conjunto minimal é um conjunto não vazio, compacto, invariante por φ e que não tem subconjuntos com essa mesma propriedade. Uns exemplos de conjuntos minimais, né, são as órbitas singulares e as órbitas periódicas de um fluxo φ, certo? No teorema de Poincare-Bendisson no plano da esfera, a gente estabeleceu que os conjuntos minimais de R2 e da esfera são pontos periódicos e pontos singulares. E agora a gente vai ver algum resultado que o teorema de Schwarz é exatamente isso. Ele estabelece que tipos de conjuntos minimais podem ocorrer em variedades bidimensionais compactas qualquer, né? De um fluxo de pelo menos classe C2. Se o fluxo não for de classe C2, essa afirmativa é falsa. Vamos lá, o teorema de Schwarz diz o seguinte: um fluxo φ de classe C2 em uma variedade bidimensional M, compacta, conexa sem borda, não pode possuir um conjunto minimal M distinto de um ponto singular ou uma trajetória fechada, a menos que a variedade seja o tório e o tório seja igual ao conjunto minimal. Ou seja, os únicos conjuntos minimais que podem ocorrer num fluxo de classe C2 numa variedade bidimensional compacta, conexa sem borda, pontos singulares, trajetórias fechadas e o tório, que nesse caso a variedade tem que ser o tório. Se a variedade não é o tório, então não vai ter conjuntos minimais igual ao tório. E outra reformulação para o teorema de Schwarz é a seguinte: se x é um campo vetorial de classe C2 em uma variedade bidimensional M2, seja gama uma órbita de x. Se ômega gama não contém pontos singulares, então
ômega gama é uma órbita fechada ou ômega gama é igual ao tório. Nesse caso, a variedade em questão é o tório. Então, ele classifica os tipos de conjuntos limite, né, que podem ocorrer numa variedade bidimensional compacta por um fluxo de classe pelo menos C2. E, bom, nesse caso a gente só está pegando quando não tem pontos singulares. Né? Vamos lá, uma ideia da demonstração do teorema de Schwarz. Um lema que a gente usa na demonstração é esse seguinte aí: seja M um conjunto minimal para o fluxo φ. Se M tem interior não vazio, então o conjunto minimal é toda a variedade e a variedade é o tório. Então tem essa possibilidade, e a outra possibilidade é de se M é não trivial, ou seja, não trivial é não ser um ponto singular, uma órbita fechada ou tório. E esse conjunto minimal tem interior vazio, então para toda seção transversal I interseção M, que é o conjunto minimal, é um conjunto perfeito, ou seja, compacto, com todos os pontos de acumulação, e de interior vazio, magro, em I. O teorema de Poisson-Bendixson, o teorema de Schwarz, ele decorre de não poder ter conjuntos da segunda fórmula desse lema, né? Então, ou vai ser o tório, ou vai ser o trivial, que é um ponto periódico, ou um ponto igual ou uma trajetória periódica, porque esse terceiro caso a gente vai mostrar que é impossível. Bom, suponha por absurdo que o φ admite o conjunto minimal M magro e distinto de um ponto singular, ou seja, tem que ter interior vazio e que não seja trivial também, né? Esse ponto singular é uma trajetória fechada. Seja I de menos 1, em M2 um mergulho de classe C2, que é que vai ser uma seção transversal. Bom, a imagem I de I é restrito a menos 1, é transversal a cada órbita de φ, que é a intercept. Isto é, se o R é diferente de mais ou menos 1, então a derivada do φ em 0 e R e a derivada em R são linearmente dependentes. É a propriedade de ser uma seção transversal. I de menos 1 não está em M, tá? E o I de 0 está em M, ou seja, é uma seção transversal que passa por M, o conjunto minimal, e que os extremos não estão contidos no conjunto minimal. Bom, pela condição 1, a gente garante pelo teorema da função inversa que existe um ρ maior que 0, tal que se o R, módulo de R é menor que 1 e a norma de T é menor que ρ, e essa aplicação sigma TR, que é dada por φ de T e R, define um diffeomorfismo. E a inversa, sigma menos 1, ela pode ser considerada sistema de coordenadas, uma carta local de M, em torno do ponto I0. Ou seja, a gente consegue uma carta local induzida por essa aplicação sigma em torno do I0, já que ela é um diffeomorfismo local. Seja W igual aos pontos X, tal que existe um T maior que 0 com o φ de T, X, existente na seção transversal, ou seja, seria os pontos da seção transversal onde a órbita volta a interceptar a seção transversal. A gente tem que o W é aberto em I, e para cada x existente a gente define a função Tx, que é igual ao mínimo dos T's, tal que o φ de Tx intercepta I, ou seja, o primeiro T tal que a órbita volta a interceptar a seção transversal. Ou seja, os T's que ela pode voltar a interceptar podem ser infinitos, mas a gente pega o primeiro. Seja V igual a I menos 1 de W, está contido em 1 menos 1, e o conjunto V é aberto, os W é aberto, a imagem inversa de aberto é aberto. A gente define essa função f de V em menos 1, dado por f de V igual a menos 1, I menos 1 de φ de T e V, I de V. É uma função que é bem definida, porque ela é composta de funções contínuas, bem definidas e tudo mais. E se a gente pegar a projeção na segunda coordenada, e para o V menos V0 suficientemente pequeno, a F se torna, ela pode ter essa cara aí que
está escrita no slide, né? F de V igual a π2 de sigma menos 1 φ de TiV0 de IV. E como consequência a F é de classe C2, porque ela só depende da, digamos, da segunda coordenada de φ de I de V, né? Porque a V0, digamos, está fixado. Então ela é de classe C2. Uma representação da F seria isso, né? Eu pego um ponto V0, ele vai no seção transversal I, e depois eu pego o primeiro ponto onde ela intercepta novamente a seção transversal. E para quando o V é próximo de um V0 fixo, a F se comporta como se fosse a projeção daquela função gigante dada por sigma de φ de t i V0 e de V. E a gente assume primeiro que a variedade é orientada. Bom, a demonstração decorre da impossibilidade de existir uma F dessa forma, uma F com essas propriedades, né? E a gente chega assim a um absurdo, ou seja, se a gente supor que tem um conjunto minimal distinto do toro, do ponto singular, de uma órbita fechada, a gente chega que é impossível de existir essa F, né? Essa F está bem definida, então é um absurdo. E caso M não seja orientável, a gente pega o recobrimento orientado dela e pega o φ-til, o fluxo que recobre o fluxo φ. E φ-til não admite conjuntos minimais não triviais. E assim o mesmo acontece com φ. Então, se a variedade não é orientável, a mesma conclusão é dada. E assim demonstrar o teorema de Schwarz. De fato, a demonstração é um pouco técnica e os lemas para dar a não existência dessa função f são um pouco grandes, né? E, bom, é isso aí. A gente prova o teorema de Poincaré, teorema de Schwarz. Bom, como consequência do teorema de Schwarz, tem o teorema de Denjoy, que é praticamente a mesma coisa que o teorema de Schwarz, só que a gente conhecendo antecipadamente que a variedade em questão é o toro, que diz o seguinte: se o x' f de x1, x2 é um sistema autônomo sobre o toro, onde f é de classe C2, a gente assume que esse sistema define um fluxo. Se o M é um conjunto minimal do fluxo, então M é um ponto singular, uma órbita fechada ou o próprio toro. Ou seja, é a mesma coisa que o teorema de Schwarz, só que sabendo previamente que a variedade de questão é o toro. Um corolário desse teorema é que se x é um campo vetorial de classe C2, pelo menos, e se x não tem singularidades, então acontece uma das seguintes alternativas. O conjunto ômega limite de toda a órbita de x é uma órbita fechada de toda a órbita, ou o conjunto ômega limite de toda a órbita de x é o próprio toro. Ou seja, se a gente tem um campo vetorial de classe C2 no toro, e ele não tem singularidades, o ômega limite de toda a órbita é uma órbita fechada, ou o ômega limite de toda a órbita é o próprio toro. A última consequência que a gente vai dar sobre o teorema de Schwarz é que se eu pego um campo vetorial que vai de R2 em R2, que ele é invariante por transformações, e por isso ele está bem definido no toro como conjunto coeficiente de R2 por Z2. E se a gente supor ainda que se x é igual a x1, x2, duas coordenadas, e a gente supor que x1 é diferente de zero, a gente tem a seguinte afirmação: as órbitas geradas por x são as mesmas do campo vetorial y, onde y é igual a 1 mais f de xy, certo? E o f é x2 sobre x1. É como se a gente pegasse o campo x e dividisse pela primeira coordenada, x1. Então as órbitas de x é igual às órbitas de y. Bom, consideramos agora a solução da equação diferencial y' igual a f de ty, y0 igual a y, ou seja, seria a equação diferencial definida pela segunda coordenada do campo y, passando pelo ponto y, né? Para todo y no instante real, a gente tem que o limite do norma de m tendendo ao infinito de φ de n y sobre y, ou seja, do campo da solução da equação diferencial acima
aplicado a n dividido por n, esse limite, quando n tende a infinito, ou seja, a norma de n tende a infinito, esse limite ele existe e independe de y. Já que ele existe e independe do y, a gente define esse número ρ, esse limite, é chamado de número de rotação dessa equação diferencial, y' igual a f de ty, y0 igual a y. Por exemplo, naquele campo definido no toro, que é o campo constante, x igual a 1 lambda, onde lambda é real, o número de rotação ρ é igual a lambda. Nesse outro exemplo, quando f de ty é igual a mais seno de 2 seno ao quadrado de π, 2πt, o UA real, então o ρ é igual a 2a mais 1. Então, a solução é essa grande, quando a gente aplica n, divide por n e faz o limite do norma de n tendendo a infinito, a gente tem esse limite aí. E o corolário que a gente tem é que se o φ é um fluxo de classe 2 no tório, induzido pelo campo vetorial R2, da forma xy indo e 1f de xy, ou seja, um campo como o campo y, e seja o ρ o número de rotação desse fluxo. Então o ρ é irracional se somente se todas as órbitas do fluxo φ são densas no tório. Ou seja, a gente pode saber se as órbitas geradas por um fluxo são todas densas no tório, se somente se a gente sabe que o número de rotação é irracional. Essa é uma consequência bem interessante do teorema de Schwarz, né? E com ela a gente finaliza o nosso trabalho. Essas são as nossas referências, espero que, se alguém quiser conversar sobre elas e tirar alguma dúvida comigo, pode procurar depois. E muito obrigado pela presença de todos e por assistir a minha apresentação.